agora. Edinaldo Compartilhou? Agora estou vendo. Então tá bom. Vou colocar... Se você ouviu sua própria voz, o Skype foi configurado corretamente. Se ouviu esta mensagem ao invés de sua voz, suas configurações de gravação de áudio estão incorretas. Verifique o microfone e as configurações ou visite o site www.skype.com para obter ajuda. Obrigada por usar o nosso serviço de testes de chamada. Até logo. Amém? Senhor Deus, da grandeza, da paz e do amor, viemos a Ti, Senhor, nesse dia, pedir, Senhor, socorro, pedir a Tua graça, pedir o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, a Tua paz, para que no Teu nome, Senhor, possa ser, Senhor, um sucesso essa aula. E todos, Senhor, os que estão no ar e os que vão ouvir depois, Senhor, possam estar, Senhor, com os ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, não a voz da apóstola. E que o Teu nome, Jesus, seja louvado, seja engrandecido nesse período. Abençoa, Senhor, e derrama Tua graça e o Teu amor em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu me coloco diante de Ti como instrumento. Eu venho, Senhor, te suplicar que Tu perdoa os nossos pecados, que perdoa as nossas transgressões, as nossas faltas, os nossos erros. Perdoa, Senhor, tudo que nós possamos fazer nas nossas ações e reações e atitudes que possa ferir o Teu coração. Venha nos perdoar neste momento. E limpa, Senhor, o nosso ouvido, o nosso entendimento, tira toda a comichão, tira todo o preconceito, Senhor. Toda situação de impossível nas nossas vidas. Eu te suplico agora que seja limpa da nossa consciência, liberta-nos, Senhor, para que possamos entender os Teus propósitos, entender a Tua vontade, caminharmos, Senhor, junto cada vez mais de encontro, Senhor, a Teu querer nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, para isso eu me coloco como instrumento agora nas Tuas mãos. Eu cancelo, anulo nesse momento o meu eu, minhas vontades, o meu querer, meus direitos, Pai. Tudo aquilo que possa se interpor entre mim e Ti, Senhor, eu cancelo agora. E venho te suplicar, toma-me nas Tuas mãos como instrumento e seja realizada a Tua vontade na face da terra, em nome de Jesus. Amém? Vai ouvir um louvor, não? Não, hoje o estudo, se der tempo, a gente ouve no final. Nós estamos vendo as atitudes de Abraão, no chamado dele, e as consequências dessas atitudes. As assertivas, nós não estamos trabalhando. Aquilo que ele acertou, que ele fez de bem, porque isso aí é pregado nos púlpitos, em estudo bíblico, é tirado exemplos. Nosso pensamento principal é: por que é que as bênçãos de Abraão nós herdamos? E por que é que nós insistimos em dizer que os problemas que ele teve, as atitudes erradas contra o projeto de Deus para a vida dele, por que nós rejeitamos isso como herança nossa? Não existe por que rejeitar. E nós vamos ver aqui mais uma ação. Nós até agora vimos desde o começo os juízos de Deus sobre a terra
no caso de Adão, no caso de Caim, no caso de Noé, e nós chegamos até Abrão, e estamos trabalhando Abrão agora para ver o que Deus tem, porque ele foi o homem que Deus chamou para restaurar a comunhão dele com o homem. Abrão foi esse homem que tinha a missão de ir para um sonho, um objetivo de Deus, deixar tudo e caminhar pela fé. E nós hoje temos a fé como herança de Abrão, porque ele creu em Deus, ele não rejeitou a vontade de Deus na vida dele. Mas ele não rejeitou, mas ele tomou atitudes contrárias. Deus deu uma ordem específica e ele colocou vírgula na ordem de Deus, colocou ponto e vírgula, colocou 2 pontos e acrescentou no texto de Deus a desobediência. Ele obedeceu, ele foi para a terra, mas ele não obedeceu completamente. Ele levou o pai dele, em primeiro lugar, o pai dele que foi, o pai dele que chefiou a comitiva segundo a ordem que a Bíblia registrou, o pai dele fazendo isso, sendo o líder da comitiva, e depois Abrão também levou o sobrinho Ló. O pai, por certo, impôs essa condição, eu não sei, mas sei só que Ló, ele foi com Abrão para a promessa de Abrão, para o chamado. Ele acompanhou Abrão no chamado dele. E nós vamos ver, lá no início nós falamos que íamos estudar isso, ver isso aí em detalhes, a presença de Ló na vida de Abrão. Em Gênesis 13, 6-9 diz: e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. Isso aqui está falando de Abrão e Ló, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Olha, a terra que Abrão estava, o povo onde ele estava acampado na terra, fazendo os altares para Deus, buscando a Deus, esperando na promessa de Deus, o espaço de terra que foi determinado a eles pelo povo que habitava lá, se tornou pequena para os dois. E aí nós vemos aqui, porque Abrão, para se estabelecer, ele tinha que pedir permissão ao povo da terra. E o povo é que liberava a ele um ponto para ele se estabelecer, montar as tendas dele. Como ele não construía casas, ele habitava em tendas, era fácil de ser removida, então o povo não se incomodava muito dele herdar aquela terra, porque ele tinha casas lá. E o povo deixava ele construir, alimentar o gado dele nas terras que não tinha cidades e nem habitações. E essa questão da terra ficar pequena, do ponto de vista do nosso estudo, vemos que Abrão dividia com Ló suas bênçãos. Ló, a primeira coisa que aconteceu, ele enriqueceu por quê? Porque ele estava com Abrão. Então, quem tinha a promessa era Abrão. Então, Ló, nós podemos chamar isso aqui para os nossos ministérios, para nosso casamento, para nossas vidas do dia a dia. Quando a gente não obedece a Deus, o que acontece? A pessoa que está do nosso lado, ela vai nos atrapalhar de tomar posse da nossa bênção, ou nós teremos que dividir nossa bênção com elas. Isso nos dias atuais. Nos dias de Abrão, como Deus tinha um projeto muito grande com Abrão, aconteceu o seguinte, que Ló, ele enriqueceu nas bênçãos de Abrão.
E ele ficou tão rico que incomodou. Com certeza, era agradável para Abrão a presença de seu sobrinho Ló. Abrão, ele amava Ló. A gente vê em detalhes seguidos aqui o amor que Abrão tinha pela alma de Ló. Mas Ló não apresentava esse mesmo sentimento para com o tio dele. O fato que a terra, que de forma legal eles usavam, ficou pequena para os dois. E nós temos aqui, e houve contenda na seguida do texto bíblico, e houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam, então, na terra. Olha só o escândalo. Abrão, nesse momento aí, a gente nota que ele estava estabelecendo altares. Ele estava chamando a atenção do povo para o Deus verdadeiro. Ele estava fazendo a diferença. O ministério dele, as riquezas dele estavam aumentando. Naquele tempo, sabia-se que o homem era considerado pelas riquezas, pela prosperidade material. Abrão, ele apresentava não só material, mas como espiritual também. A Bíblia não relata, mas Abrão, ele deveria orar a Deus por toda aquela gente. Abrão. Aqui é Abrão ainda. Abrão, ele não podia, ele deveria, aquelas pessoas o conheciam como um enviado de Deus. E olha uma guerra entre família, um atrito entre família. O sobrinho que Abrão protegia, acobertava, estava com ele em todo o tempo. Começou uma briga entre os funcionários de um e de outro. Abrão enfrenta desentendimentos em família. Tudo isso, primeira coisa, consequência que foi aqui, foi desentendimentos na família. A bagagem que ele levou com ele, o excesso de bagagem que ele levou, estava causando uma ruptura na família dele, estava causando a separação. Foi colocado à prova a humildade, a capacidade de administrar conflitos sem perder a dignidade. Isso aí foi com Abraão que aconteceu isso, porque quem tinha promessa era Abraão, ele tinha que ficar na terra, porque ele já tinha experimentado sair da terra e houve consequências atrozes de andar fora da terra. Então, quem é que tinha que sair? Era Ló. Mas Abrão não podia dizer isso a Ló. Olha, então você sai da minha presença, sai de perto de mim, vai embora. Aí Abrão usou palavras diplomáticas e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Abrão, nesse momento, lembra a Ló que eles estão na terra estranha, no meio de um povo estranho, e que eles dois são da mesma família, que não podia haver contendas, brigas entre eles, porque estava todo mundo de olho neles, observando eles. Abrão teve que contar com a decisão de outra pessoa dentro da sua promessa. Gente, olha, a promessa era de Abrão, Deus estava abençoando ele, Deus estava colocando graça na vida dele em relação àquele povo, ele podia habitar na terra como estrangeiro, ele estava prosperando, tudo que ele fazia prosperava, e nesse momento aqui, ele teve que contar com a decisão de outra pessoa para depois ele decidir a vida dele. Para depois ele ter condições de pelo menos orar ao Senhor.
nós, dentro de sua promessa, houve uma separação, divisão da família. Aí, e Abraão disse para Ló: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita, escolherei eu para a esquerda. Irei para a esquerda. Irmãos, isso aqui é a demonstração daquele que não quer briga, que não quer confusão, que não quer manchar o nome do Senhor. Porque no caso lá de Abraão com o faraó, ele teve uma perda moral muito grande, que a gente não vê Abraão entrando em contato com aquele povo novamente. A perda moral de Abraão foi muito grande naquele atrito, porque ele mentiu, ele era um enviado de Deus. E aqui o povo da terra estava observando eles. Ou vocês pensam que aquilo que Abraão fez no Egito não chegou até aqui? Com certeza chegou, porque o Egito sempre foi aonde as pessoas tinham mercadores. E aquilo com certeza chegou até aquele povo. E o povo estava observando qual seria a reação dessa família, chamada família de Deus. O ponto positivo neste conflito foi a humildade de Abraão, que com certeza conquistou a simpatia do povo da terra. Abraão teve que descer diante de Ló para que houvesse uma ruptura sem atrito, sem sangramento. E nós, irmãos, quando estamos em julgo desigual, a única pessoa ferida é o servo de Deus. Porque a outra pessoa, ela pode sair com todas as nossas bênçãos presentes. E foi isso que aconteceu com Ló. Ló, ele saiu com toda a riqueza dele, saiu com a glória de tudo, e ainda com a colocação de que eu escolhi aqui. Eu escolhi, foi-me dada a oportunidade de escolher um lugar para ir. Em Gênesis 13, no versículo 10 a 11 diz: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartava-se um do outro. Houve uma ruptura. A primeira que a gente marca aqui no caráter de Ló é que Ló, diante do que está escrito na Bíblia, mostrou ter visão materialista. Escolheu o melhor para si. Escolherei o melhor para mim. Ele não mediu esforços para dizer a Abraão: eu ganhei essa batalha. Eu ganhei essa posição. Então, vou escolher o melhor. Porque, olha aqui, levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Eles estavam discutindo, conversando o que ia fazer, e Ló deu uma olhadinha por cima e viu aqueles pastos verdejantes, viu aquilo tudo, o que indica aqui que eles estavam num lugar mais alto, que dava para ele avistar embaixo, e ele decidiu ir para lá. Uma visão completamente materialista. E é aí que prova que o jugo dos dois era desigual. Abrão amava a Ló, mas Ló estava interessado só nos bens materiais dele.
se percebe o jugo desigual que Abraão portava por amar o sobrinho mais do que o Senhor das promessas. Ló, ele defendia o sobrinho, ele se sentia responsável, ele amava com responsabilidade o sobrinho. Aqui podemos ressaltar o peso que Abraão levava em sua bagagem por desobedecer ao Senhor e levar em não ter deixado sua parentela. E a gente levar consigo a sua parentela, porque esse rapaz aqui não era para ele ter ido com Abraão. E tem consequências bem mais graves do que essa separação. E isso foi o começo das complicações de Abraão diretamente ligadas a Ló. Eles se separaram, tudo bem. Ló escolheu o seu caminho, vai embora, tem a minha bênção, tem tudo, ele escolheu. Nós, por exemplo, nunca ouvimos falar, eu estou falando no sentido negativo para ressaltar o positivo, de pessoas que se casam de famílias completamente diferentes, de religiões diferentes, de culturas diferentes. Um tem a promessa de Deus, o outro, a família é toda do centro de Macumba, ou são espíritas, ou tem outras religiões que não vale a pena, ou são famílias que mesmo estando dentro da igreja, são briguentas, que gosta de desentendimento, gosta de conflitos, e uma não gosta, foi criada numa família de paz. Isso aí eu tô dando só exemplos nos dias atuais, que depois dessas pessoas se casarem, viver um tempo junto, no momento da separação, normalmente, o servo do Senhor é que leva a desvantagem. Leva a desvantagem econômica, leva a desvantagem moral, leva a desvantagem até física, porque são espancados, são maltratados, são judiados de dentro de uma relação que era para ser evitada. E nós precisamos prestar muita atenção. Pastores, prestem atenção a quem você dá autoridade dentro da casa do Senhor. Você pode estar convidando um Ló para tomar lugar, posição nas suas promessas, porque essas atitudes, nós vamos ver agora que essas atitudes de Abraão, de amar o sobrinho dele, talvez até mais do que a promessa do Senhor, nós vamos ver o quanto as gerações futuras pagaram um preço alto. E tem uma coisa, pastor, você não vai estar na frente da tua igreja para o resto da vida. Você não vai estar liderando nesse altar eternamente, é só por um tempo. Não se esqueça que a próxima geração de cristãos dessa igreja precisa herdar as mesmas bênçãos que Deus te prometeu, e não as maldições que você cavou com suas próprias decisões. Então, nós precisamos colocar isso nas balanças na hora de tomar decisões dentro da casa do Senhor. Em Gênesis 3, 12, 14 e 16, e habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ló tinha um verdadeiro caráter de espaçoso. Isso aqui eu coloquei aqui espaçoso entre aspas, porque essa é uma colocação que temos hoje no nosso vocabulário. A pessoa que chega na casa da gente
ela quer a melhor comida, quer a melhor cama, quer a melhor roupa, quer o melhor trabalho, quer tudo melhor, mas ela não se esforça para ter. E nós vamos ver o esforço de Ló, que ele não cavou bênçãos para ele mesmo. Ele não conseguiu chamar a atenção de Deus para Deus abençoá-lo fora de Abrão. Enriqueceu na bênção do primo e ainda escolheu o melhor lugar para morar, na separação. Abrão foi provado nas dificuldades com o sobrinho. Olha aqui, a primeira grande prova que Abrão passou nessa questão do sobrinho estar com ele. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Irmãos, aqui Abrão, ele consegue chamar a atenção de Deus, e Deus vem, após a separação de Ló, Deus renova e alarga as promessas. Na verdade, Ló estava com ele, estava impedindo a ele de ter uma visão alargada das promessas. Então, ele estava lutando, mexendo com aquelas coisas, era com o gado dele, com os empregados, com as coisas que ele tinha, ele estava lutando e sonhando que Deus ia cumprir a promessa dele, mas ele não tinha um caminho alargado. Mas ele estava construindo os altares, ele estava caminhando na vontade de Deus. E vamos ver, em Gênesis 14, 12, 14, também está escrito, também tomaram, isso aqui houve uma junção de 5 reis, e atacaram Sodoma e Gomorra e levaram prisioneiros todo o povo. Essa é a história que culmina com Abrão entregando o dízimo para Melquisedeque dessa guerra aqui. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho de irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Olha aí Ló começando a perder tudo. Ló, ele não conseguiu chamar a atenção de Deus. Ele não conseguiu ser fiel a Deus. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhos de Mamré. E o amorreu, irmão de Escol, o irmão de Ener, eles eram confederados de Abrão. Olha aí, Abrão já tinha, com a saída de Ló, Abrão já estava conseguindo fazer alianças. Até a saída de Ló, a gente não vê Abrão fazendo alianças com ninguém. Mas quando Ló saiu, ele conseguiu fazer alianças com o povo da terra. Ele conseguiu uma comunicação maior dentro da bênção de Deus. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Irmãos, Abrão tinha 318 criados nascidos na casa dele. Então, esse homem era muito rico. Abrão entra em guerra para salvar a família de Ló. Para vencer a guerra, teve que matar a muitos.
Ele, com esses 318, eles conseguiram derrotar 5 reis que haviam se reunidos. E pela primeira vez na história de Abrão, a gente vê que ele está guerreando e houve um derramamento de sangue de dentro da casa de Abrão para salvar a vida de Ló. Ele teve que matar, ele teve que destruir, ele teve que vencer para salvar a vida de Ló. Olha a consequência do Ló estar com Abrão. Ele teve que pegar em armas, ele teve que destruir. Aí depois a gente vê Israel lá na frente, sendo obrigado a pegar em armas para destruir os inimigos. Durante toda a vida de Israel, até o dia de hoje, para eles viverem, eles têm que pegar em armas. Eles têm que hoje em dia, eles estão se defendendo, e Deus os está defendendo de mísseis, de bombas, porque até hoje essa guerra persiste na vida de Israel. Em Gênesis 18, 23 a 33, e chegou-se Abraão dizendo... Isso aqui é Abraão falando com Deus, discutindo com Deus, quando os anjos do Senhor chegaram para destruir Sodoma e Gomorra. Os anjos chegaram, Abraão reconheceu, Abraão pegou e fez sacrifícios para eles, deu comida para eles, e Deus pegou e falou, por acaso eu não vou dizer a Abraão o que eu vou fazer, o que eu estou programado para fazer? Se porventura... E começou a dizer que ele ia ver a aflição, porque o clamor de Sodoma e Gomorra tinha chegado até os céus, e ele ia aplicar o juízo. E Abrão começa a interceder por Ló, aí ele já era Abraão, começa a interceder por Ló com gemidos inexprimíveis, ele começa a interceder como se Ló tivesse no ventre dele. É uma intercessão de ventre, é a minha carne, é o meu sangue. Ora, todos os outros que ficaram na terra, que não acompanharam Abrão, ele nem se lembrava deles mais, mas Ló estava acompanhando ele. E ele ficou lá conversando com Deus, intercedendo, gemendo na presença de Deus, e de uma certa forma até sendo importuno, porque ele foi diminuindo. Quer ver só o que o texto nos conta? Se porventura houver isso aqui, Abraão conversando com 10, houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Aí o Senhor responde, longe de mim que faças tal coisa, que mates de ti, Abraão falando com Deus, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Olha, Abraão até esse momento, ele tinha Ló como justo, que o justo seja como o ímpio, longe de ti, não faria justiça, o juízo de toda a terra. Ele dá uma provocada em Deus, para poupar a vida do sobrinho dele, ele provoca até a Deus. É aí que a gente vê que o amor dele pelo sobrinho era assim, grande demais. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Abraão continua dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade?
e disse: não a destruirei, se eu achar ali 55. E Abraão continuou ainda a falar, lhe disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não a destruirei por amor dos 40. Gente, isso aqui é provocar o coração de Deus. É provocar a decisão de Deus. Ele estava mudando o decreto de Deus e ele sabia disso, por amor ao sobrinho dele. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura acharem ali 30. E disse: não a farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor. Ele sabia que estava importunando a Deus. Ele sabia que estava mudando um decreto de Deus por amor ao sobrinho dele. Ele sabia que o fardo dele era pesado demais nesse momento. Porque como ele iria explicar se por acaso ele reencontrasse com os familiares dele o que aconteceu com Ló? Que ele tinha a promessa, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor de 10, dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Pelo fato da presença de Ló no chamado de Abraão, observa-se que Abraão teve que tirar tempo diante de Deus para tentar salvar a vida de Ló. Gente, trazer na nossa bagagem um corpo estranho, um não convidado de Deus, trazer alguém na permissão de Deus, porque eu amo, prepare-se para orar, prepare-se para ter poder de negociação com Deus. Porque Abraão usou todo o poder que ele tinha de negociação com Deus para fazer com que o decreto de Deus mudasse na vida do sobrinho dele. Então, prepare-se. Casou com jugo desigual, prepare-se. Convidou um jugo desigual para o seu ministério, prepare-se. Trouxe para a sua casa alguém de jugo desigual, prepare-se, porque a oração será constante. Nós vamos ter que fazer como Abraão fez, até Deus tirar das nossas vidas a presença dessa pessoa. Vemos que ele teve que interceder em angústia, em dores de parto. É isso que nós chamamos, gente, dores de parto. Ele estava reparindo a vida do sobrinho dele. Ele estava trazendo a vida, porque ele sabia que o decreto de Deus... E por que é que ele foi descendo? Ele, por acaso, ele pensou: gente, Ló, ele viveu comigo tantos anos. Ele ouviu as promessas de Deus. Talvez ele tenha evangelizado 50 que aceitaram. Talvez ele tenha evangelizado 45 e só 40 aceitaram. Talvez ele tenha evangelizado 40, mas só 30 aceitaram. Talvez ele tenha evangelizado 30, mas somente 10 aceitaram. Mas, então, eu tenho que interceder por ele. Ele estava contando que Ló tivesse contado naquela cidade as grandezas que Deus fez na vida dele e alguém tivesse crido. Mesmo assim, somente salvou a vida, só Ló ficou pobre. Ló foi para a caverna, habitar em cavernas. Ele perdeu tudo,
ele salvou-se pela vida dele e as 2 filhas só. Até a esposa ele perdeu, porque ele não tinha direito às bênçãos que Deus tinha dado a Abraão. Ele tinha ficado com as bênçãos, mas ele não tinha direito. Ele escolheu errado. Aquele povo, ele não tinha visão espiritual, ele só tinha visão material. E a mulher de Ló é o exemplo de aqueles que desistem. A mulher de Ló, ela amava a vida de Sodoma, ela adorava aquilo. E quando ela perdeu aquilo, ela não teve condições de ficar sem olhar para trás. Enfim, Abraão obedeceu e herdou as bênçãos para as gerações futuras. Mas a imperfeição do homem nos detalhes, vemos os traços de maldições nas descendências futuras até os dias de hoje. Nós vamos ver aqui algumas influências dos filhos de Ló na vida de Israel. Isso aqui foi o que ficou no futuro, as gerações, porque Abraão tinha promessas das gerações dele na eternidade, porque Jesus é o filho de Abraão também, ele é descendente de Abraão. E nós vemos essas promessas chegarem até Jesus. Em Gênesis 19, 31 e 38, nós vemos as filhas, o que as filhas de Ló fizeram? E a primogênita, elas pegaram, embriagaram o seu pai e tiveram relações com ele para dar herdeiros a ele. Olha aí o 6º, a influência de Sodoma e Gomorra caindo em cima de Ló. E, em consequência, influenciando a descendência de Abrão depois. E a primogênita deu à luz a um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho e chamou-lhe Ben-Amim. Este é o pai dos de Amon até o dia de hoje. Em Números, aí nós saltamos para Números, em 25, 1 a 3, está escrito assim: Israel deteve-se em Sitim. Isso aí já passou, o Egito foi julgado, Israel estava indo, caminhando para tomar posse da terra prometida. Os descendentes de Abraão já estavam tomando posse, isso muitas centenas de anos depois, porque só no Egito o povo ficou com mais de 400 anos. E de Abrão até Jacó entrar no Egito, vamos aí mais 200 anos. Isso aqui, podemos contar de 600 a 800 anos que se passaram. Olha aí os 2 povos se encontrando novamente. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Os filhos de Ló pegaram e foram prostituir as filhas de Moabita. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Olha aí os moabitas, a maldição da vida de Ló com Abraão caindo sobre os descendentes de Abraão. Na hora deles tomarem posse da terra prometida. Mas antes desse fato aqui, aconteceu um outro fato. Que diz assim, lá, levantou-se também Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Quem mandou Balaão, quem pagou Balaão para amaldiçoar Israel, foi os Moabitas, foram os filhos de Ló.
Israel enviou mensageiro ao rei dos Edonitas, que também, dizendo, rogo-te que me deixes passar pela terra. Porém, o rei dos Edonitas não lhe deu ouvidos. Não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Israel, ele não teve caminho na terra prometida, porque os filhos de Ló não o deixaram passar. Os filhos do homem que Abrão amava não permitiu Israel a passar. E fizeram muito pior, contrataram Balaão para amaldiçoá-los. E fizeram mais mal ainda, quando a maldição não caiu sobre eles, Balaão deu conselho a eles para pegar e levar o povo a pecar contra Deus. E a gente vê a consequência disso lá em Apocalipse. Quando Jesus fala em Apocalipse, ele fala desse conselho de Balaão, que Balaão deu e que tinha gente na igreja dando conselho para fazer o povo pecar. E nós precisamos ter a Bíblia como nosso padrão de fé, e não o que os outros dizem, o que os homens dizem. Eu não sei por qual interesse. A questão é que os homens, quando estudam muito, eles desenvolvem teses. E muitas vezes a tese dos homens, eles procuram provar que a tese deles está certa concernente à Bíblia, mas muitas vezes eles saltam realidades, verdades bíblicas para provar que a tese dele está certa. Não estou falando mal de ninguém e nem estou colocando a culpa em ninguém. Eu só estou dizendo que nós que queremos morar no céu, queremos ser libertos das maldições hereditárias, precisamos tomar muito cuidado com quem a gente coloca como companheiro nas nossas vidas, companheiro das nossas promessas. Nós vamos terminar aqui, continuar e terminar. O rei profanou também, isso aqui lá em 2 Reis, está falando, o rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Maside, os quais edificaram Salomão. Olha, Salomão caiu. O rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemós, a abominação dos Moabitas, dos descendentes de Ló, e a Malcom, a abominação dos filhos de Amon, dos filhos descendentes de Ló, Moabe e Amon. Então, a Moabe e Amon ajudaram na queda de Israel, ajudaram na rejeição de Israel. Os filhos de Amon e Moabe, eles fizeram tudo para que o projeto de Deus fosse falido. Em Esdras 9:1, acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas e dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Observamos as gerações futuras sofrendo as consequências da desobediência de Abrão. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos oriente nas nossas vidas, para que possamos ter condições de chamar para os nossos ministérios, as nossas vidas, a nossa companhia,
alguém segundo a vontade de Deus. Amém? Que os irmãos agora podem abrir os seus microfones, abrir também as suas câmeras e vamos comungar isso aqui, vamos falar, participar. Amém? Amém. Glória a Deus. A cada sábado que passa, eu fico ansioso por chegar logo ao domingo para participar desse estudo que está sendo maravilhoso. Bom seria se toda a família, né, outros agregados pudessem estar conosco e realmente abrisse essa visão de poder participar e aprender, né? Porque aprendendo é que nós conseguimos realmente compartilhar com nossa geração futura. E eu tenho aprendido muito, muito mesmo. Glória a E Deus. em nome de Jesus Cristo, domingo estaremos aqui novamente. Oh, glória. Glória a Deus. Outra Pastor pessoa. Carlos, Martinha, a paz. Paz do Senhor, querido, tudo bem? Na Santa Paz. Maravilha, graças a Deus, contigo. Apóstola Maria. A paz. Jesus é bom. Saudade de vocês. Também. Eu estou participando aqui pela primeira vez. Eu tenho visto assim, mas hoje eu resolvi sair da cama. Ô, Carlos, está cortando. A gente não está ouvindo nada. Espera um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. É a primeira vez que eu mexo nesse negócio, eu estou me perdido. Agora está vindo. Estamos ouvindo bem. Então tá bom. Estava falando que assim, eu resolvi levantar mais cedo da cama para estar presencial aqui com vocês hoje. Tirei um tempinho do meu tempo para a gente estar ouvindo o que eu tenho ouvido depois, né? Tenho visto depois das gravações. Uhum. E quero parabenizar aí a apóstola pela... Não. É Jesus. Pela mensagem que, olha, fiz algumas anotações aqui, com certeza isso vai para as minhas pregações. Amém. Glória a Deus. Apóstolo João, paz do Senhor, meu querido. Paz. Saudade de vocês. Mas estamos aqui. As costelas estão sequinhas de saudade de abraços, viu? Com certeza. Com certeza. Mas estaremos juntos em breve, com fé em Deus. Glória a Deus. E aprendi muito nessa manhã nessa palavra sobre Abraão e depois Abraão e Ló. Nossa, tem coisa que me foi revelada aqui que, por mais que a gente lê, a gente ainda não tinha, eu não tinha ainda distinguido ainda. Isso assim, com tanta clareza. Louva a Deus que nessa manhã eu pude observar muita coisa e boa. Glória a Deus. Aleluia. Deus. A paz do Senhor. Muito bom ver vocês aqui, né, conosco. São vários temas, né, que a gente tem, né? O primeiro é que eu e Maria, né, Deus colocou esse projeto no coração e eu e Maria levamos 60 dias para nos acertar. É o coração
de Deus mesmo, é vontade de Deus que a gente venha conhecer, né? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Amém. E realmente está sendo de muito ensinamento, porque eu sempre falo, às vezes Deus entrega para a gente, né, aquilo que só a visão dele mesmo, só ele mesmo tem para nos entregar, são os olhos dele, através da própria palavra dele. Então, a gente tem que valorizar muito isso. E se você tem, assim, testemunhos mesmo, por isso que eu falo, esse estudo veio para nos alertar, para nos orientar, para a gente olhar para dentro de nós mesmos, entendeu? E eu estou tendo, assim, uma visão assim, muito paralela ao que a gente anda vivendo atualmente. E que, se a gente continuar acompanhando a palavra do Senhor, entrando dentro dela, se aprofundando, nós vamos realmente conquistar, né, as promessas de Deus para a nossa vida. A gente vai conseguir se libertar de muitas coisas, daquilo que Deus está trazendo às nossas mentes, mas através da palavra dele, testificado na palavra dele. Então, esse estudo está sendo de suma importância para as nossas vidas, para que a gente não venha passar para as nossas gerações futuras, que essas mentes, né, que a gente vai ficar quebrada. Então, está sendo ali, é por isso que eu falo, eu realmente se atentar para isso, porque ele realmente traz para a gente as alianças, porque nós sempre, o homem ele não vive sozinho, o homem vive de alianças, e a gente tem que pensar naquilo que foi feito, que é ruim, a gente, através da palavra de Deus, tentar quebrar isso aí, né? Então, assim, eu parabenizo também os apóstolos, realmente é visão de Deus sobre as nossas vidas, viu? Isso está acontecendo e está trazendo muito entendimento, e eu espero que esse entendimento alcance a muitos, não só na qual, como também nos púlpitos, assim como o pastor Carlos disse aí, né? Que ele se propague, né? As bênçãos do Senhor venham se propagar pela vida das pessoas, né? Não só assim, naquilo que, como foi dito aí, naquilo que é bênção que o Senhor prometeu, mas naquilo que é uma obra de quebra de maldições, né? Daquilo que não que veio do Senhor, tá? Não sei se vocês entenderam, mas é esse sentimento que eu tenho. Amém? Amém. Estou muito feliz, estou aprendendo muito, espero que muitos também possam aprender e ter um novo olhar, ter um novo direcionamento que Deus está dando para a gente, né? Amém. Eu vou cortar a gravação, tá?